Olá pessoal, tema do vídeo: narcisistas idosos. É um tema difícil da gente abordar sem gerar aquela perspectiva de desagradar a alguns. O que torna uma pessoa agradável, um vídeo agradável? Quando a gente pauta, falando aquilo que as pessoas concordam. Quando é um vídeo, uma fala, onde muitos podem discordar, a gente corre um certo risco. Mas eu não vou deixar de cumprir o objetivo desse canal, que é ajudar as pessoas. E muitas pessoas estão passando situações dramáticas por terem na sua vida uma pessoa narcisista. Normalmente o narcisista idoso, ele tem como vítima um filho ou uma filha, é o normal, ou o cônjuge. E por que eu escolhi esse tema? Os temas são escolhidos com base nos meus atendimentos, naquilo que eu vejo que as pessoas estão passando e que muitos estão clamando por ajuda, mas não consegue achar alguém que interprete o que ele está sentindo, onde ele possa dizer: olha, puxa, essa pessoa sabe. E através dos comentários que vocês deixam, vocês podem não acreditar, mas vocês estão ajudando tanto quanto eu. Porque as vítimas, quem está passando por isso, eles leem os comentários e se sentem acolhidos. E esse acolhimento, ele é importantíssimo. Tem gente que não está aguentando mais conviver com a situação de ter um narcisista idoso na família. O narcisista idoso, ele é um perigo dobrado, porque ele tem um amparo legal do Estatuto do Idoso, que é bom, tem que ser assim. Só que não é considerado o narcisista, o idoso narcisista. Tem-se a perspectiva de que o idoso é uma pessoa normal, que trabalhou a vida toda e que agora merece os cuidados que ele ofereceu aos filhos. Ou seja, é uma obrigação dos filhos devolver todo o amor e carinho que ele recebeu ao longo da vida. Que ele recebeu? Será? Mas esse questionamento ele não cabe por questões religiosas, Você sofreu uma agressão, deu o outro lado da face, não é isso que dizem? Você, quando maltratado, quando humilhado, tem que tratar a pessoa melhor, tem que tratar a pessoa com carinho para que ela sinta que você é diferente, não é isso que se prega? Então, tudo isso gera uma cobrança na vida da pobre, da vítima. E eu vou contar aqui um caso, evidentemente, anônimo, mas foi real, ok? De um abuso extremo, situação absurda cometida por idoso, onde o idoso teve todo o respaldo da lei, todo o apoio da sociedade. Não podemos deixar de observar o óbvio, que todo mundo envelhece. Eu gostaria de ter hoje 30 e poucos anos, mas o tempo passa, todo mundo envelhece, inclusive o narcisista. E o narcisista idoso é um narcisista experiente, que manipula como manipulava quando era jovem, que abusa
como abusava quando era jovem, que mente tanto quanto mentiu a vida inteira. Então, por isso que é um perigo. Então, o drama de quem tem que conviver com um narcisista perverso, idoso. Então, vou contar uma situação para reflexão. Conhecedor das leis e dos seus direitos, o narcisista idoso preserva as técnicas adquiridas, naturalmente, que todo narcisista tem, de manipulação. Então, ele tem o grupo dele, que são os macacos voadores. E, geralmente, todo idoso que construiu uma família, ele tem aquele filho que é a sequência do narcisismo. Também é narcisista, que aproveita de tudo para infernizar a vida da vítima. O diálogo entre um narcisista com a vítima é sempre de cobrança, não reconhecimento de tudo que está sendo feito, foi feito, ou já foi feito, né? Já foi feito, ou que poderá ser feito. É sempre um diálogo de acuar a vítima, deixá-la com o sentimento de obrigação de fazer aquilo, aproveitando dos instrumentos legais, denegrindo a vítima para com os demais membros da família, comparando as atitudes dele com o idoso em relação à vítima com aquele idoso cujo idoso é o pai dos dois ou a mãe, sem permitir que os demais interpretem a coisa de forma correta, que aquele narcisista filho, ele é bem tratado pelo narcisista ou pela narcisista idosa. Quando a vítima, por mais que ela se dedique, por mais que ela tente cumprir com as obrigações religiosas, legais, ela nunca consegue. Porque sempre dela é exigido mais e escondido tudo que ela tem feito. Ela sempre recebe aquele tratamento de como se nada tivesse sido feito, gerando nela angústia e adoecendo. Como? Imagine você que não passa por isso, que tem um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa. Imagina como fica a situação dessa vítima. Muitos procuram uma saída tenebrosa, tirar até a própria vida, porque não aguenta aquela situação. É muita pressão, muita injustiça, muita maldade com o conhecimento da vítima narcisista. Um caso extremo a mim relatado, e eu pude chegar próximo da verossimilhança de que aquilo é fato realmente. Uma mãe idosa, quando cobrada pela vítima, alegava alteração de pressão, alegava estar passando mal, e o filho narcisista, cúmplice, chamou o SAMU. Quando o pessoal do SAMU chegou, evidentemente, obteve a informação de que houve uma discussão entre a pobre da vítima e a narcisista, que culminou num processo violento de mentiras e de culpas com relação à vítima. E o que a vítima me relatou que ficou na cabeça dela. Quando o rapaz disse: a senhora tem que entender que ela é uma idosa, de modo
que o narcisista entende, interpreta, que ele tem a proteção da lei, a proteção da sociedade, para fazer o que quiser, para mentir, para agredir fisicamente. Se o idoso agride alguém fisicamente, ele não perde a razão. É um idoso, nossa, tem 80 anos, 90 anos, 70 anos, seja o que for. Como é que pode você não considerar isso? Se o idoso calunia, mas tá idoso, já não sabe mais o que fala. Por que o idoso que não sabe mais o que fala, não fala mal do filho narcisista? Por que o idoso, será que essa doença, ela só permite agredir uma pessoa? Perceba que o idoso narcisista, ele não agride aqueles que estão do lado dele. Que tipo de transtorno é esse que tem o viés à maldade? Toda vítima é um alimento para a maldade. O inocente, e normalmente a vítima do narcisista, é sim inocente. A verdadeira vítima é inocente. E todo inocente é o alimento perfeito. Olha os animais. Olha o que nós, seres humanos, estamos fazendo com os animais. Alguém enxerga? Alguém, quando está lá, promovendo a carne, alguém está preocupado com a dor do animal? Faz parte da característica humana não se preocupar com a dor do inocente. Faz parte. Poucos realmente se importam. O que está acontecendo hoje, outra questão que eu quero até ver se vocês gostariam que eu abordasse, e como eu não tenho nenhum medo de falar aquilo que vai de fato contribuir com a sociedade, se vocês quiserem que eu fale sobre essas bets, sobre o que está acontecendo, pessoas me procurando, dizendo que perderam 180 mil reais, 200 mil reais nessas bets e não sabem o que fazer mais da vida. Algo extremamente destrutivo, e depois você ouve na televisão, mas jogue com responsabilidade. Desde quando o vício permite a responsabilidade? Nós sabemos que tudo isso é mentira, mas nós concordamos, até vamos lá e seguimos na internet aquele artista que promove a destruição da sociedade. Então faz parte. Os enganados pelos narcisistas não percebem, como a gente não percebe algumas coisas. Então a vítima não encontra alguém que perceba. Por isso que esse trabalho nosso, esses vídeos, tem que chegar. Vocês vejam que eu não faço propaganda, eu não vendo curso, eu utilizo com muita gratidão o YouTube. Nossa, que instrumento maravilhoso, se bem usado. O YouTube, olha, eu tenho uma gratidão por esse instrumento incrível. Por isso que eu uso esse instrumento para ajudar, não para ganhar dinheiro com ele. Simplesmente gravar para ter likes e para ter visualizações. Continuando no tema, eu não faço propaganda, mas eu gosto de agradecer, tá? Eu estive em Salvador agora, eu fui recebido com... Nossa, quem conhece Salvador vai concordar. Que povo carinhoso, que povo receptivo. Quero aproveitar e agradecer ao pessoal do hotel onde eu fiquei, tá? Não é uma propaganda, o Hotel Verde Mar. O pessoal me tratou assim como via tratando todo mundo. Então, o meu agradecimento a todos do Hotel Verde Mar pela forma que tratou a minha família. Continuando. Os idosos, sabendo dos direitos adquiridos, e do desconhecimento da sociedade, inclusive das autoridades, sobre a questão do narcisismo, mas muitas autoridades me procuram e eu tenho o privilégio de ter como alguém que passa as informações corretas, alguém
que direciona a solução para eles, de autoridade. Eu tenho vários atendimentos já exercidos e alguns ainda, e tenho certeza que outros virão, de pessoas que estão passando por isso. Aí sim, eles buscam informações e acabam nos ajudando, levando para os seus pares esse conhecimento, que o narcisista idoso mente, que o narcisista idoso manipula e que o narcisista idoso faz uso de todos os instrumentos que ele tem, inclusive legais e espirituais, para destruir a vida de um próprio filho ou uma filha. Perante uma autoridade, o agressor se torna um ator. Sozinho com a vítima, ele mostra as garras que ele realmente é. Geralmente o narcisista idoso é visto pela comunidade em que ele vive, se está internado no hospital, os vizinhos, com os demais parentes que não são vítimas, ele é uma pessoa meiga, ou ela, né? Uma pessoa extremamente dócil, o que impede qualquer oportunidade da vítima de relatar aquilo que ninguém vai acreditar. Vai dizer que a vítima está louca, que é um delírio, vai chamar a própria vítima. Muitas vezes o narcisista idoso faz com que, pelo conhecimento que tem de narcisismo, que a sociedade não tem, faz a vítima acreditar e as demais pessoas que a vítima é o narcisista. Uma característica do narcisista é o que? Afastar todas as pessoas da vítima, isolando ela, o isolamento social. Quando alguém apoia a vítima, ok? E se afasta dos narcisistas, os narcisistas dizem o quê? Que aquela pessoa está afastando aquela pessoa da família, ou seja, ela é um narcisista. Mentira, gaslighting. Mas quem não tem o conhecimento se torna uma vítima, assim, tanto quanto a vítima, e muito embora não receba o mesmo tratamento prolongado. A vítima de pais narcisistas, ela tem a personalidade dela formada pela narcisista, a não obter êxito em nada na vida, a não crescer, a não enxergar a pessoa incrível que ela é. Ok? A solução, eu gosto muito de apresentar a solução. A solução é procurar ajuda profissional ou alguém que de fato seja seu amigo e você possa relatar tudo isso. O perigo que um narcisista idoso representa, você tem que tomar todos os cuidados. Então, você que conhece alguém que está passando por isso, você tem sim, a obrigação de refletir. Não é a mesma coisa você ter os pais idosos, generosos, coerentes, que promovem um diálogo saudável, de gratidão, né? Que recebe o filho com carinho. Caso de narcisista idoso que carrega, né? Que fala, que causa situações inexistentes. Dizem que a vítima agrediu, diz que a vítima, né, virou as costas, diz que a vítima, né, não quer cumprir as obrigações de filho. A vítima está lá, ela quer cumprir, ela ajuda de todas as formas.
mas não é reconhecida e muito pelo contrário. Dela, tudo que é visto pelos demais são as mentiras relatadas. Isso adoece. Então é um assunto muito sério. Você que está vivendo isso, tem um pai ou uma mãe narcisista que está no hospital, que está idoso, está precisando, que você te obriga a cumprir aquilo que a sua consciência manda e que aquilo que a justiça manda. Procure alguém que possa estar acompanhando o drama que você está vivendo. Alguém que possa dizer para você, eu vi, nossa, que coisa, e se proteja. O mínimo de contato. E uma dica mais importante, não deixe que esse irmão ou irmã narcisista seja o intermediador entre você e sua mãe narcisista ou pai narcisista. Fale direto com o médico, fale direto com o profissional. Quando esse irmão entrar em contato, ou irmã, passando as suas obrigações, fala, não, pode parar. Eu vou lá conversar com o médico. Eu vou lá conversar com o profissional. Não permita essa liderança do filho narcisista, que no caso é seu irmão ou sua irmã. Eu espero que esse vídeo faça a diferença na sua vida.